Olá pessoal, vamos para a nossa videoaula do dia. Hoje falaremos de campo elétrico, a região de atuação de uma força elétrica devido à influência de uma carga carregada em suas proximidades. Estamos na apostila número 3, aula 36 e 37, campo elétrico, página 106. Então, o campo elétrico vem a ser uma região no qual uma carga, um objeto eletrizado, sofrerá influência representada por uma força elétrica. Nós temos que o campo é a região na qual um corpo sofre a ação de uma força, devido à presença de outros corpos carregados. Essa região ela pode ser representada pelas linhas de força ou linhas de campo, tudo bem? Então, eu tenho uma força elétrica, essa força elétrica surge devido à presença de um campo elétrico. Esse campo elétrico pode ser representado pelas linhas de força, tudo bem? Também chamadas de linha de campo. Quais são as características dessas linhas de força ou de campo? Sempre que a carga que está originando esse campo elétrico ele é positivo, então minhas linhas de campo têm direção radial e com sentido de afastamento da carga geradora. Quando essa carga geradora é negativa, então minhas linhas de campo continuam sendo radiais com sentido do centro da carga elétrica, no entanto, se aproximando. As linhas de campo indicarão direção e sentido. No entanto, para que a indicação dessa grandeza fique completamente satisfeita, a gente precisamos do módulo. E o módulo é obtido através do vetor campo elétrico. Então, com o vetor campo elétrico, representaremos a direção, o sentido e o módulo do campo elétrico em cada ponto dessa região de campo. Características do campo elétrico, da direção e sentido e da força elétrica. Sempre que minha carga geradora é positiva, se eu coloco nessa região de influência uma carga positiva, então eu sei que minha força elétrica e o campo elétrico terão a mesma direção e sentido. No entanto, se eu coloco uma carga negativa nessa região, o campo elétrico continua o mesmo, pois o campo elétrico é uma característica que não depende da carga que eu estou introduzindo nessa região, mas sim da carga geradora. Então, o campo elétrico continua com a mesma direção, no entanto, a força elétrica terá sentido contrário. Agora, se a minha carga geradora for uma carga negativa, as linhas de campo, a tendência o sentido se aproximando do centro. Então, eu tenho, se a carga que eu coloco nessa região que sofre a influência dessa carga, ou seja, numa região de campo elétrico, força elétrica e campo elétrico terão o mesmo sentido. Se essa carga que eu coloco na região ela é negativa, o campo elétrico não muda, continua na mesma direção e sentido, e a força elétrica terá a mesma direção, só que sentido contrário. Resumidamente, o que teremos? Sempre que a carga que eu coloco numa região de campo elétrico, os vetores campo elétrico e força elétrica sempre terão a mesma direção e sentido quando essa carga é positiva. Se essa carga for negativa, campo elétrico e força elétrica sempre terão sentidos contrários. O nosso vetor campo elétrico é determinado através do quociente da força elétrica dividido pela carga que está sendo introduzida nessa região do espaço, ou também eu multiplico a constante elétrica vezes o valor da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Essa distância é a distância da carga geradora até o ponto onde eu quero determinar o meu campo elétrico. A unidade de medida do campo elétrico é Newton por Coulomb. Então vamos lá, exercício número 4. Duas partículas com cargas de valor Q e menos 2Q respectivamente, encontra-se fixa em uma região do espaço, como é mostrado a seguir. Faça o que se pede.
Represente as linhas de força do campo gerado pelas cargas. Carga positiva gera linhas de campo com a tendência que chegam na carga positiva. Carga negativa geram linhas de campo com sentido de afastamento. Carga positiva saindo, carga negativa se aproximando, tá bom? Carga positiva, as linhas de campo são de afastamento. Carga negativa são de aproximação. Item B. Determine a relação entre a quantidade de carga em módulo de cada partícula e o número de linhas de força à sua volta. Então, verificamos que, conforme a quantidade de carga aumenta, a quantidade de linhas de campo vem para representar essa quantidade de carga. Ou seja, quanto mais carga elétrica eu tenho, mais linhas de campo eu tenho também. Isso também ocorre da mesma maneira com a aproximação. Conforme eu me aproximo da carga geradora, as linhas de campo estão mais próximas, significa que o campo elétrico é mais intenso. Quando eu me afasto, as linhas de campo estão mais afastadas, significa que a região, que o campo elétrico nessa região é menos intenso. Então, nós temos que, quanto maior a quantidade de carga elétrica de uma partícula eletrizada, maior será o número de linhas de força à sua volta. Como a partícula negativamente eletrizada tem, em módulo, o dobro da carga da partícula positivamente eletrizada, o número de linhas de forças também seguirá a mesma proporção. Ou seja, a partícula negativamente eletrizada tem o dobro do número de linhas de forças à sua volta em relação à partícula positivamente eletrizada. Item B. Item C. Determine a relação entre o campo em determinada região e a proximidade entre as linhas de força. A coerência entre essa relação e as linhas de força geradas por uma carga conforme. Ou seja, quanto mais próximo da carga elétrica, as linhas de forças estão mais próximas, o que nós temos um campo maior, tudo bem? Então, a relação, quanto mais próximo, eu tenho mais, as linhas de campo estão mais próximas umas das outras, e isso nos traz um campo elétrico mais intenso. Então, podemos perceber que quanto mais próximo as linhas de forças estiverem, mais intenso será o campo elétrico naquela região. A coerência nessa relação. Se compararmos com as linhas de força geradas por uma carga pontiforme, como a seguir aqui na nossa figura, tudo bem? Essa é a nossa figura aqui. Em cada um dos esquemas a seguir, represente a força elétrica que aplica sobre Q, bem como o vetor campo elétrico que gera no que a carga Q gera no ponto P. Temos uma carga que vai gerar um campo elétrico no ponto P, tudo bem? Carga positiva, direção da linha de força radial se afastando da carga geradora. Então, eu tenho um vetor campo elétrico para a direita, direção horizontal, sentido para a direita. E a força elétrica, como é carga positiva, campo elétrico e força elétrica têm a mesma direção e o mesmo sentido. Minha carga elétrica que geradora do campo é positiva. Agora, num ponto P eu coloco uma carga negativa. Característica: o campo elétrico não se altera. O campo elétrico continua horizontal para a direita. No entanto, se a carga é negativa, campo elétrico e força elétrica assumem sentidos contrários. O campo elétrico se mantém, força elétrica agora tem sentido para a esquerda. Item 3, a carga geradora é negativa. Então, a linha de campo continua horizontal, agora o sentido de aproximação da carga negativa. Então, nós temos lá campo elétrico para a esquerda, força elétrica também para a esquerda, porque eu tenho carga positiva. Carga positiva, força elétrica e o campo elétrico combinam em direção e sentido. Exercício número 5. Em cada um dos esquemas a seguir, os esquemas estão aqui, represente a força elétrica que aplica sobre Q, bem como o vetor campo elétrico que gera no ponto P. Caso as cargas Q sejam retiradas,
quais vetores deixam de existir? O que podemos generalizar sobre a direção e o sentido do vetor campo elétrico a partir desses esquemas? Então, vamos lá. Opa! Primeiramente, o campo elétrico não depende da carga que eu coloco na região. Então, o que nós temos? Sempre, independente de colocar uma carga no ponto P ou não, o campo elétrico sempre existirá, tá bom? Dependendo do sinal da carga elétrica que eu coloco nesse ponto P, o vetor força elétrica e campo elétrico se combinam em direção e sentido, ou se for negativa, eles têm sentidos contrários. Se retirarmos as cargas Q, os vetores força elétrica deixarão de existir. No entanto, os vetores campo elétrico, que não dependem da carga de prova, continuarão existindo. A partir desses esquemas, podemos generalizar que a direção do campo elétrico é a direção da reta que une a carga que gera o campo ao ponto a ser analisado. Em relação ao sentido, temos que cargas positivas geram campos que saem de cargas e cargas negativas geram campos que entram na carga, ou seja, se aproximam. Exercício 7. Duas partículas eletrizadas com carga 4 microcoulomb e 1 microcoulomb, então, tudo cargas positivas. 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Encontram-se no vácuo afastados por 3 metros, como é mostrado a seguir. Determine a que distância, a partir de que o campo elétrico gerado pelas duas partículas é nulo. Então, o campo elétrico é representado por um vetor. Então, em determinado ponto aqui, a carga positiva gera um campo se afastando para a minha direita. Essa outra carga positiva gera, nesse mesmo ponto, um campo elétrico a tendência para a esquerda. Eles terão sentidos contrários, existirá um ponto aqui que eles terão o mesmo módulo e esse campo será nulo. Vamos determinar, então, um ponto qualquer, eu terei o campo gerado pela carga Qzão é igual ao campo gerado pela carga Qzinho. Como que eu calculo o campo gerado? Então, substituindo K, Qzão dividido pela distância ao quadrado. K de um lado, K do outro, a gente cancela. Substituindo aqui, ó, distância da carga até Qzão é x ao quadrado, aqui é 3 menos x ao quadrado. 10 a menos 6 foi cancelado. Multiplica-se em cruz. 4 vezes, abre parênteses, 3 menos x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Vamos colocar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Raiz quadrada de 4, 2. Aqui eu corto esse 2, aqui eu corto esse 2. Então, temos que 2 vezes 3 menos x é igual a x. 2 vezes menos x, menos 2x. Menos 2x passa para o outro lado, mais 2x. Com 1x eu tenho 3x. 2 vezes 3, 6. Esse 3 passa para o outro lado, ficou 6 dividido por 3, x igual a 2 metros. Então, eu sei que na posição 2 metros, o campo gerado para a esquerda será igual ao campo gerado pela direita, para a direita, e ele será nulo. Item B, o valor do vetor campo elétrico resultante no ponto A. Então, no ponto A, eu tenho um campo elétrico devido à carga Qzão e tenho um campo elétrico devido à carga Qzinho. Aqui eu tenho um triângulo. Esse triângulo é retângulo, isósceles. Nossa hipotenusa vale 3 metros. Quanto que vale o L, que é a distância entre a carga até o ponto que eu quero determinar? Vamos usar Pitágoras. Que 2L ao quadrado é igual a 9. L é igual a raiz quadrada de 4,5. Agora eu consigo calcular. Já tenho a distância, tenho o valor da carga. Calculo o vetor campo elétrico para essa carga Qzão e para a carga Qzinho. A carga Qzão vai ficar KQ dividido por L ao quadrado. L ao quadrado é raiz de 4,5. Então, meu E ficou 8 vezes 10 a terceiras Newton por coulomb. Aqui o 2 corta com a raiz. 9 dividido por 4,5 é 2. 2 vezes 4, 8. 10 a nona vezes 10 a menos 6. 9 menos 6, 3. Tranquilo. Vamos calcular a carga gerada pela carga Qzinho. Substituindo, 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, a mesma história. Aí nós temos aqui, ó, ficou 4,5, 9 por 4,5 dá 2, 2 vezes 1, 2. Agora, o que nós vamos fazer? Então, eu tenho um vetor
E do Qzão para cá, E do Qzinho para lá. O ângulo formado entre esses dois vetores é 90 graus. Então, nós temos o vetor resultante, a partir da soma vetorial, sabemos que o nosso vetor resultante é a hipotenusa. Hipotenusa é EQ ao quadrado mais EQzão ao quadrado, colocando os valores, resolvendo a álgebra. Então, cairemos de uma carga resultante de 2 vezes 10 a terceira, raiz de 17 Newton por Coulomb. Item C. O valor do vetor campo elétrico resultante no ponto B. Então, agora eu tenho o ponto B, eu vou fazer a mesma história, vou calcular o valor do campo gerado pelo Qzinho, o valor do campo gerado pela carga Qzão. A distância do Qzão até o ponto B é 5, a distância do Qzinho até o ponto B é 4. Calculo o valor do Qzão, o valor do Qzinho, tudo bem? Então, caímos lá. Do Qzão, 36 sobre 25 vezes 10 a terceira, do Qzinho, 9 sobre 16, 10 a terceira. Agora, vou calcular aqui. Tenho o meu triângulo de forças, tudo bem? Tenho o ângulo θ aqui que eu vou utilizar aqui, regra do paralelogramo, tá bom? Sempre quando tiver mais aqui, ó, eu estou usando a regra do paralelogramo. Então, E resultante ao quadrado é igual a EQ ao quadrado mais EQzinho ao quadrado mais 2 vezes EQ vezes EQzinho vezes cosseno de θ. Agora, quem que é o nosso cosseno de θ? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa, que foi dado aqui no esquema. Fazendo toda essa álgebra, teremos que o vetor resultante é 1,92 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Pessoal, esses últimos exercícios foram um pouquinho mais trabalhosos, mas conforme vocês vão resolvendo com calma cada etapa, acredito que vocês consigam chegar no valor estipulado. Caso tenha alguma dificuldade, a gente conversa na videoconferência. Um grande abraço e até a próxima.